Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Vamos iniciar mais um estudo, né? Recording in progress. Iniciar mais um estudo no Novo Testamento. A nossa proposta é estudar os 66 livros da Bíblia, todos os livros. Já estudamos, né? Aí para quem está desde o comecinho do curso, é rotativo o curso, quem entrar entra no começo. Mas quem está desde o comecinho, estudou todo o Antigo Testamento, os 39 livros, e agora a gente está começando aí, né, nos primeiros livros do Novo Testamento. Estudamos Evangelhos, estudamos Atos dos Apóstolos, estudamos semana passada Romanos e hoje nós vamos estudar 1 aos Coríntios. Dependendo aqui, né? Se eu conseguir estar passando para vocês aqui o conteúdo de 1 aos Coríntios, talvez a gente comece no 2 aos Coríntios. Se não, próxima aula a gente estuda 2 aos Coríntios, tá? Só reforçando aqui a pronúncia, a fala, como que se refere a essa carta, não é 1 aos Coríntios não, tá? Isso é um erro comum que a gente vê, é uma questão só de português mesmo. Então não se fala 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá? Nós falamos 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, né? Porque é primeira carta aos Coríntios, não é primeiro livro, tá? Então é bem fácil da gente decorar isso. Se a gente está se referindo ao Antigo Testamento, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, é primeiro, porque é primeiro livro, né? Primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos Crônicas, primeiro livro dos Reis. Se é Novo Testamento, é carta. 1 João, 1 Pedro, 1 aos Coríntios, 1 Tessalonicenses, né? Então, Novo Testamento, primeira. Antigo Testamento, primeiro. Pronto, aqui já fica fácil de não errar mais, tá bom? Então, vamos lá. 1 aos Coríntios, nós vamos estudar hoje, antes que a gente comece a construir, né, didaticamente nosso estudo aqui, com aquelas informações que a gente já estabeleceu lá, como eu disse, desde Gênesis, né, falando do quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o tema, aquela estrutura que nós adotamos. Antes que a gente fale isso, essa carta, 1 aos Coríntios, na verdade não é a primeira, é a segunda carta, porque a primeira se perde, tá certo? Então o autor é Paulo, né, já adiantando aqui. Paulo, ele escreve uma carta a esses irmãos lá na cidade de Corinto, que era uma região ali da Macedônia, província da Acaia, né, cultura helênica ali, cultura grega muito forte, uma cidade chamada, tida como cosmopolita, né, uma grande cidade, para os parâmetros da época era uma grande cidade, né, culturalmente muito desenvolvida, enfim, uma metrópole, né, daqueles tempos. E Paulo, ele planta essa igreja, é o próprio apóstolo Paulo que planta essa igreja, né? A gente vê essa informação lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, tá? Então, Atos, capítulo 18, é o que vai narrar para a gente quando Paulo, né, e que circunstâncias e como se deu essa igreja nascendo lá na cidade de Corinto. Então, se você quer saber mais detalhadamente, né, sobre isso, depois leiam lá, tá? Atos, capítulo 18. Aí vai falar quando Paulo chega nessa cidade aí chamada Corinto, né? Cidade de Corinto. E aí vamos lá. O autor é Paulo, já entreguei aqui de mão beijada. O autor é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele tem o tema dessa carta, na verdade, assim, essa carta ela é escrita a essa igreja por um motivo. O motivo primeiro é que foram feitas perguntas a Paulo. Então, fizeram um monte de perguntas a Paulo e Paulo foi respondendo, né? Alguns irmãos relataram a Paulo vários problemas que essa igreja enfrentava. Então, era uma igreja, aliás, a igreja mais problemática
a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento, amados, tá? A gente entende isso da seguinte forma. Essa cidade, ela era perversa. Essa cidade, eu estou falando da população, né? Era uma população onde tinha muita depravação moral, muita idolatria, muito misticismo, tá? Lógico que não chega exatamente aos parâmetros de Sodoma e Gomorra, mas como ficou muito conhecido, né, Sodoma e Gomorra na história mundial, não só bíblica, não só para os cristãos, mas ficou aí como um parâmetro de perversão, né, um parâmetro negativo, claro, de perversão para todo mundo, né, literalmente aí, todo mundo conhece, cristãos e não cristãos, a respeito de Sodoma e Gomorra, por causa da sua depravação. A cidade de Corinto, ela era muito semelhante nesse sentido. Tanto é que as pessoas naquele tempo que eram pervertidas, usava-se o seguinte termo: essa pessoa se corintinizou. Só para a gente entender aqui, olha só, né? Uma pessoa assim se tornou muito perversa, ela se corintinizou, né? Justamente fazendo menção à cidade de Corinto, que era uma cidade muito depravada nesses aspectos. Então vocês imaginam a membresia, né, dessa igreja na cidade de Corinto. A igreja, de alguma maneira, ela é um reflexo da cidade de onde ela está plantada, né? Ela enfrenta os desafios que aquela população ela enfrenta, né? As pessoas que aceitam Cristo e tornam-se parte da igreja, elas vêm, né? Porque o aceitar Cristo não é assim como o instantâneo que a pessoa é transformada. Ela é salva, ela é justificada, ela é regenerada, porém é um processo chamado de santificação, que é onde o Espírito Santo vai moldando essa pessoa, transformando, né, ela na imagem de Cristo. Isso leva tempo, alguns o resto da vida, outros passam anos e anos e não amadurecem, né, no caráter cristão. São salvos, né? Acredito eu que são salvos, muitos desses irmãos, mas a gente não vê uma maturidade cristã, ainda vê muita característica de pessoas que não servem a Deus. E esses irmãos tinham essas características, né? A gente vai ver, só estou dando uma longa introdução aqui para a gente depois pegar nessas partes aí e detalhar um pouquinho melhor. Mas assim, por exemplo, Paulo vai dizer no capítulo 3 que esses irmãos não poderiam ser tratados como crentes espirituais, e sim como crentes carnais, porque eles ainda tinham inveja uns dos outros, eles ainda tinham disputas, ainda tinha chamada panelinha, né? Aqueles grupinhos que a gente vê em algumas igrejas, infelizmente. Isso, de fato, é uma característica de gente carnal, isso não é comportamento de pessoas espirituais. Embora no culto, na liturgia, eles tinham um culto que nós chamamos hoje de pentecostal. Tinha profecia, tinha curas, tinha línguas, interpretação de línguas, enfim. O fogo caía, né? Como a gente fala hoje nos cultos lá desses irmãos aí. A despeito disso, apesar disso, eles eram carnais, porque tinham um caráter, né, carnal, porque tinham comportamentos que não era de um cristão. Então, só para a gente ver aí essa questão muitas vezes de caráter e carisma, né? Essa questão de dons e fruto. A gente percebe que automaticamente uma pessoa, ou melhor dizendo, necessariamente ou naturalmente uma pessoa que ela é usada por Deus através dos dons carismáticos, não quer dizer que a conduta dela é aprovada por Deus, não quer dizer que essa pessoa é madura ou que ela é espiritual. A gente confunde muito isso no nosso meio pentecostal, a gente, né, relaciona, né? Nossa, essa pessoa é muito usada com esse dom, com aquele dom, né? Então essa pessoa deve ser uma pessoa que Deus se agrada, uma pessoa que Deus aprova. A gente percebe que não, né? Percebe que nem sempre. Vamos lá, deixa eu ver aqui que tem... que tem um chatzinho aqui, se quiser abrir aí o microfone, fica à vontade, viu, Varão? Que é até melhor. Que eu sou homem, né? O homem faz uma coisa de cada vez, né? Então eu falar aqui e ainda ler aqui, aí às vezes trava o HD. Gilead, fica à vontade se você quiser. Se não quiser, tranquilo, eu leio aqui e eu repasso para os irmãos, tá? Aliás, para comentar aqui, né? Eu acho que você mandou aí o chatzinho aí para eu comentar, né? É isso mesmo, Varão. Me ajuda aí. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Tomei agora, fiquei meio assim. Será que esses irmãos estão... Tá? Todo mundo me ouvindo? Ah, louvado seja Deus. O casal ilustre ali chegou também.
esse caráter não cristão, né, como o Giliad está falando, como eu disse aqui, carnal, pode se levar por joio ou é diferente, né? Muito barulho aqui e tal. Ah, tá. Isso aí é outra coisa. Então, assim, eu necessariamente, amado, eu não digo assim, isso aqui é joio, né? Pessoa que não é madura no sentido do caráter. Eu não posso falar que não é salvo, porque o joio, referido-se lá à parábola que Jesus conta no Evangelho, refere-se àqueles que de fato não são salvos, aqueles que não são de Deus, né? Então, o joio e o trigo são essa metáfora que Jesus usa, né? Eu não posso dizer isso. Como Paulo aqui não se refere a esses irmãos como não salvos, ele só se refere a esses irmãos como não maduros na fé, como gente que ainda precisa aprender a conduta cristã, né? Então, eu preciso distinguir isso, senão a gente vai colocar um bocado de gente no inferno aí, porque não é maduro, né? Agora, fato, é algo muito estranho, uma pessoa que ela se diz salva, discípulo de Cristo, né? E de repente passa lá, sei lá, anos e anos e essa pessoa nunca é transformada com as características de um salvo. Quais são as características de um salvo? Nós vamos estudar ainda que é Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São as características de um cristão maduro, é o caráter de Deus manifesto, né? Gerado na vida de um salvo, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não ama, né? Se a pessoa não se alegra naquilo que provém de Deus, se a pessoa não é uma pessoa pacífica, se ela não promove a paz, se ela não concilia, né, as questões de divergência, se essa pessoa não é longânima, não é bondosa, não é benigna, não tem domínio próprio, essa pessoa não está amadurecida em Deus. Então isso é espiritualidade, que Paulo considera, né, que ele trabalha lá em Gálatas, aliás, que a Bíblia ela ensina. Para a gente, termômetro de espiritualidade é o caráter cristão. Termômetro de espiritualidade não são os dons carismáticos, né? A gente precisa trabalhar muito bem isso aí nessa mentalidade nossa pentecostal que valoriza muito os dons espirituais e muitas vezes despreza o caráter, que é o principal, tá certo, irmão? É o principal. E a gente precisa entender essa questão. Quer falar, meu amado? Fique à vontade aí. André, no caso então, sobre os frutos do Espírito Santo, ele é muito trabalhado na leitura bíblica, como também na demonstração de atos. Sobre os frutos do Espírito Santo, o que causa tanta dificuldade da pessoa ter? O que impede a pessoa em querer trabalhar nisso? Porque a gente vê uma igreja buscando dons espirituais, palavra, profecia, línguas e tudo mais, mas não amadurecer nesse aspecto, porque melhora muito a comunhão com o irmão que está do lado. O porquê que isso não é muito pregado, não vamos dizer cobrado, não é muito ensinado como postura de um cristão? Sim, tá ótimo, ótima pergunta. Eu gostaria de saber o porquê. Tá certo, vamos lá, vamos ver se a gente consegue estar acrescentando aí. Ótima pergunta e observação é o porquê, o motivo, né? Bom, eu não sei exatamente em todos os lugares se os motivos são esses, mas o que eu percebo vai depender muito da identidade da igreja local. Por exemplo, se é uma igreja que ela é uma igreja de linha pentecostal, e justamente ela é de linha pentecostal porque valoriza bastante os dons espirituais, né? Senão não seria. Você pega igrejas que é de linha histórica, que a gente chama, né? Reformada ou histórica, pelo menos são esses termos que se usam, vão dar muito valor, vão trabalhar muito em cima do discipulado, da formação de caráter. Então, vai depender muito da identidade dessa igreja local, né? O pastor, ele é fundamental nessa construção, porque o pastor é que vai ensinar, é o que vai pregar, é o que vai conduzir esse rebanho, por assim dizer, né, com esses ensinos ou aqueles ensinos. Agora, a questão é a seguinte: os dons espirituais, eles entusiasmam mais
né, por assim dizer, porque dá essa falsa sensação de que Deus está aprovando a pessoa, né, de que de fato o evangelho é só isso, né, ou o principal é isso, né, e assim, fato, amados, Paulo vai instruir, inclusive em Corinto aqui, em 1 Coríntios, ele vai busca essas coisas, deseja essas coisas, não proíba ninguém falar línguas estranhas, tenha profecia assim no culto, porém, cuidado, o evangelho não se resume a isso. Isso não é a principal manifestação do evangelho e nem do poder de Deus. A manifestação do evangelho é uma pessoa transformada de fato, a imagem e a semelhança de Cristo. O caráter cristão, isso é o principal, né? Se vierem e a gente precisa desejar, Paulo diz, desejai profetizar, desejai falar línguas estranhas, deseje essas coisas. Mas se elas não acontecerem, se elas não vierem, elas, na verdade, elas são acessórios, né? Vêm a reboque com a salvação. Mas a salvação é mais importante, o manifestar a natureza de Cristo é mais importante. Se fôssemos para escolher, claro que a Bíblia, ela propõe o tudo, não é eu escolher isso ou aquilo, não é isso. A gente precisa desfrutar de tudo, né, que o Espírito Santo disponibiliza para nós, tá certo? Mesmo porque esses dons, eles vão ser ferramentas para a edificação do corpo de Cristo, né? A profecia, por exemplo, ela consola, ela exorta e ela edifica, né? Os dons de curar alivia aí o sofrimento de muitas pessoas, muitos irmãos, e os dons de curar e essas manifestações, elas fortalecem, corroboram o anúncio do evangelho para aqueles que não são cristãos, né, que se maravilham com essas coisas. Então olha que coisa interessante, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, por exemplo, que a língua estranha não é um sinal para o cristão, é um sinal para o não cristão. E a profecia é um sinal para o cristão e não para o não cristão, né? E a gente parece que inverteu esses negócios. Mas a questão é, por que muitas vezes as pessoas elas preferem uma coisa da outra? Porque lhe foi ensinado que aquilo é o principal e ela deve buscar aquilo e desprezar a outra coisa, né? Enfim, mas o que eu entendo que a Bíblia diz, que ensina que o principal das nossas vidas cristãs, a nossa espiritualidade, deve ser construído em um caráter, em o fruto, não é nem plural, tá? Já corrigindo aqui também, que muitas pessoas pensam que são os frutos do Espírito, não está escrito no plural, é no singular, tá? Então, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é, né? Aí vem 9 aspectos do fruto, que é um caráter, que é um doador, que é um propósito só. Então, é um fruto, é a construção de um caráter, né? Enfim, essas são as questões aqui. Mas a igreja de Corinto, ela era uma igreja muito problemática, tá? Uma igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Então, aqui, 1 Coríntios, na verdade, é a segunda carta, como eu disse, né? Isso está no capítulo 5, verso 9. Vamos lá? Já começar aqui a entrar nos textos. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9. Aqui mostra que essa carta aqui, na verdade, é a segunda. Essa aqui é tido como primeira aqui, é a segunda. Verso 9, 5 e 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, pelo versículo 9, os comentaristas, os estudiosos, né, concluem que Paulo escreve uma carta a esses irmãos, possivelmente uma carta que tenha orientações, né, na questão moral e social, só que essa carta se perde, né? Ela se perde, ela não chega a entrar aí no cânon bíblico, por assim dizer, né, na inspiração bíblica, ela se perde, como se perdeu, por exemplo, a carta aos Laodicenses. Tem a igreja lá de Laodiceia e foi enviada uma carta, né? Paulo envia uma carta para lá. A gente vai estudar lá o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, a gente vai ter essa informação. Então essa daqui se perde também, a primeira carta. A segunda é o que eles recebem e o que de fato é introduzido na Bíblia aqui, né? Aí fala assim, nossa André, mas se perdeu, e aí? Se Deus quisesse, na sua providência, Deus faria com que essa carta que Paulo escreve também chegasse até nós. Se não chegou é porque de fato Deus decidiu que assim fosse, tá certo? Então, a gente vai ter outra informação, não quero embaralhar muito a cabeça de vocês, né? Mas a questão é a seguinte, Paulo escreve segunda carta aos Coríntios, que na verdade não é a segunda, é a quarta. Então, essa primeira não é a primeira, é a segunda não é a segunda, é a quarta. Por quê?
Ele escreve uma, a primeira, se perde. Aí ele escreve essa segunda, que é essa primeira aos Coríntios. Quando ele escreve outra carta, que no caso ó, já é a terceira, né? A primeira se perdeu, a segunda é essa que nós estamos estudando. Ele escreve uma terceira que se perde também, e a gente vai ver essa informação depois. E ele escreve a quarta, que é a segunda aos Coríntios. Então ele escreve 4 cartas, 2 se perde e 2 que é chamada de primeira e segunda aos Coríntios. Tranquilo, amados? Ou ficou muito confuso? Tranquilo? Tem um assim, outro assim, outro... Tá tudo... Tá? Então vamos lá. Vamos pra frente. Qualquer coisa a gente conversa lá no... É que o áudio está travando, professor. Tá bom, então vamos lá. A informação é o seguinte, agora tá tranquilo aí, né? O áudio agora tá chegando? Eu entendi, mas o áudio está travando muito. Ah, tá. É porque a conexão acho que deve estar oscilando aí. Não sei se é minha ou de vocês aí. Mas se deu para entender, tranquilo. Qualquer coisa vocês me chamam lá no WhatsApp e a gente acrescenta aí, tá? Posso ir para frente então, na informação? Vamos lá, bora nós. Então, eu vou fazer uma divisão aqui da carta, né, como a gente sempre faz, né? Fazer algumas divisões para a gente entender o que Paulo aborda, tá, ao longo da carta. As divisões que eu vou fazer é a seguinte: a primeira divisão é do capítulo 1 ao capítulo 4, tá? Então, capítulo 1 ao capítulo 4 é a primeira divisão que nós vamos fazer dessa carta aqui. E o que fala esse bloco, né, de capítulos aqui, do 1 ao 4? Fala a respeito das divisões que havia na igreja, tá? E aí quero ler com vocês, né, pelo menos um texto, só para estar exemplificando aqui, tá? Mas do 1 ao 4, Paulo vai tratar a respeito. Lembra que nós falamos, ó, que o tema dessa carta são problemas, né, na igreja e soluções. Problemas na igreja e soluções. Esse é o tema. Eu esqueci de falar a data, né? Ele escreve aí no ano 55, 56 depois de Cristo. Então, mais ou menos isso aí. Então, só para a gente ordenar lá. Paulo é o autor, o tema problemas na igreja e soluções, né? E a data que ele escreve, ano 55, 56 depois de Cristo, tá bom? Então, esse é o tema. Problemas que havia e Paulo vai propondo soluções. Ele é o apóstolo, né? Ele plantou a igreja, ele é responsável doutrinariamente sobre essa igreja. Foram falar para Paulo os problemas que tinha. Não foi fofoca gospel não, tá, irmão? Falaram dos problemas porque Paulo, ele era o responsável, ele era o doutrinador, ele era o apóstolo, né, dessa igreja. Então falaram para Paulo, lá no capítulo 1, por exemplo, ó, versos de número 10 ao 17, quero ler com vocês, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Então, vamos lá. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós disse: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Olha que coisa interessante. Havia divisões, grupos na igreja que eles tinham partido, eles preferiam ouvir Paulo, outros preferiam ouvir Apolo pregando. Lembra de Apolo, que era um dos pregadores que a igreja tinha naquela época, um pregador itinerante? Eu gosto de ouvir Pedro. Eu sou de Cristo, não sou de nenhum desses. Então, você tinha esses grupos, essas divisões na igreja, e Paulo reprova isso. Vocês estão divididos, vocês têm partido, vocês preferem um ou preferem outro, está errado. Vocês têm que dizer uma mesma coisa, não pode haver duas visões, né? Divisão é isso, duas visões, né? Então, Paulo, ele repreende isso. Aí, verso 13, ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então a gente percebe aqui, Paulo, ele advertindo, todos os capítulos 1, 2, 3 e 4, Paulo vai trabalhar sobre isso. No capítulo 2, por exemplo, ele diz assim, capítulo 3, melhor dizendo, ele diz assim, mas eu plantei, Apolo regou e é Deus que dá o crescimento. Nós somos quem? Apenas pessoas pelos quais vocês conheceram a Deus.
mas nós não somos melhores do que ninguém. Vocês não devem ter essas preferências. Se entre vocês ainda há inveja, contenda, vocês são carnais e não espirituais, vocês são meninos em Cristo, né? Capítulo 3, lá, verso 1, 2 e 3, ele fala isso: eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, porque vocês não são. Vocês andam segundo os homens, ou seja, segundo as pessoas que não temem a Deus. Vocês ainda têm esse negócio de disputa, né? Então a gente percebe aqui, amados, que se parece inclusive com muitas igrejas de hoje, onde há essa membresia, onde pessoas ainda têm esse negócio de preferência, de meu líder, eu gosto de ouvir esse pregando e aquele. Eu não estou falando por se identificar com a pessoa, né? Porque às vezes a gente se identifica com a pessoa, né? No sentido que ela, de repente, expõe de uma maneira que me alcança melhor, né? E não estou falando dessas questões, eu estou falando de falar, esse aqui quando prega, para mim, nem gosto de ouvir. Se eu souber, eu nem vou na igreja quando ele prega, né? Nossa, quando aquele canta é bênção, quando esse aqui canta é meio desafinado. Essas coisas assim, amados, a gente precisa vencer isso, né? A gente precisa entender, eu não estou falando de reconhecer os dons, nada disso, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente despreza um e supervaloriza outro. E nós somos um corpo, né? Nós precisamos entender que a gente não deve ter essas disputas dentro da igreja, dissensões, divisões. Isso só destrói a unidade do corpo de Cristo, que é o que Paulo trabalha lá na igreja de Éfeso, né? Lá na carta aos Efésios, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que Paulo, ele ensina bem fortemente isso. A gente precisa ser um corpo unido, né? A gente precisa ser aí embora ele fale aqui também em 1 Coríntios, talvez a gente chegue lá, ele fala que todos no corpo têm a sua função, mas todos têm uma função dentro do corpo e para o corpo. Então nós vivemos na comunidade, nós vivemos para a comunidade e nós vivemos da comunidade, né? Então é esse propósito de nós nos unirmos para mutuamente sermos edificados, abençoar um ao outro. Uma igreja saudável é onde eu sirvo e sou servido. Uma igreja saudável é terapêutica, né? Quando há feridas, e há, inevitável, mas há cura também na sequência. Uma igreja saudável, ela edifica mutuamente, né? Nós repartimos os... Como eu estava dizendo, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de convivência, né? Onde, se a gente está numa mesma igreja, se nós servimos ao mesmo Deus, se nós cremos nas mesmas coisas, nós precisamos trabalhar para que haja a unidade, né? Na diversidade. Então, olha que coisa interessante. A diversidade de dons é o que Paulo vai dizer. Nem todo mundo é igual, aliás, ninguém é igual a ninguém. Mas a gente precisa entender que todas essas diversidades devem convergir para uma mesma coisa, né? Para a edificação uns dos outros e para a glória de Deus. E aí Paulo trabalha essas questões, tanto capítulo 1, 2, 3 e 4, ele vai falar vai corrigir, né, essa questão dessa mentalidade de divisões, partidarismos e tudo mais, tá? Capítulo 5 e o capítulo 6. Ele vai falar sobre a conduta moral e social inadequada desses irmãos. Capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5, amados, vai nos falar algo assim chocante, um negócio assim que, se vocês ouviram, talvez vocês não se choquem tanto, né? Porque já ouviram. Mas quem nunca ouviu, o capítulo 5, por exemplo, Paulo diz que havia uma situação lá na igreja de Corinto onde um membro tinha relação sexual com a sua própria mãe. Mas não era, eles não disciplinavam essa pessoa, estava lá de boa. Vamos lá, deixa aí, ninguém corrige, ninguém disciplina, ninguém nada. Então Paulo vai dizer assim, como assim vocês, nem entre os gentios, nem entre os pagãos a gente ouve um pecado desse jeito aqui, que um tem relação com a sua própria mãe. Os comentaristas vão entender que não é a mãe em si, é madrasta, mas não é a mesma coisa, né? A figura é materna, né? Ainda que não seja a mãe que gerou, mas a madrasta é a figura materna. E o pai, então quer dizer, o filho estava traindo o pai, né? E ainda, olha que coisa horrível. E o pior de tudo não é ter o pecado em si, é lógico que é ruim, mas a questão é que eles não tomavam providência, sabe? Aquelas ocasiões onde as pessoas pecam e assim ninguém trata o pecado, porque, irmãos, pecado é inevitável, nós somos pecadores, vivemos dentro de uma comunidade
cristã, onde um peca mesmo, vacila, erra, às vezes até escandaliza, mas a questão não é essa, isso vai acontecer, querendo ou não, isso é o ser humano. Agora a questão, quando acontece, nós precisamos tomar uma providência para que aquilo seja tratado, tá? Tratado, corrigido. Eu não estou falando de expulsar, né, o irmão, não é isso. Paulo aqui, ele diz assim, olha, se a pessoa ela não aceitar a disciplina, é outra história, mas deve-se levar essa pessoa ao arrependimento, né? Deve-se levar essa pessoa à realidade da gravidade da sua conduta. Ela não pode dizer-se um servo de Cristo, uma serva de Deus, e viver em um pecado público e escandaloso, né? E não querer aceitar a correção da comunidade. Paulo trata sobre isso aqui. Capítulo 6, ele vai falar de uma membresia. Quem quer falar? Alguém? Abriu aí? Diga, varão. Pode falar, quando você ficar... pode falar, André, qualquer coisa depois eu falo. Tranquilo, tudo bem, que abri o microfone aí, pensei que você ia falar. Então vamos lá, capítulo 6, amados. Pode falar, depois eu pergunto. Não, pode perguntar. Depois eu pergunto, pode falar. Tudo bem, varão. Pode? Pode, varão, pode, fica à vontade. Obrigado. Você falou sobre a correção da ovelha e tudo mais. Entra sobre aceitar a correção. Essa aceitar a correção é aquela disciplina de 6 meses. Pode se comparar àquela disciplina de 6 meses, sem Santa Ceia, sem participar do grupo. Para mim, isso afasta mais ainda o irmão da igreja, porque você praticamente exclui ele. É considerado isso ou aquela sentada conversada entre os membros, entre o pastor e aconselhar tem essa diferença? Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi sim, amado. Obrigado pela pergunta. No começo é assim, o aluno começa, faz um monte de pergunta, aí depois eles ficam só ouvindo, tá vendo? Mas vamos lá. Bora nós. É complexo no sentido assim, que eu não vou conseguir passar o que eu gostaria, né, desse assunto, porque ele abrange, né, várias ocasiões. Não existe uma regra que todo mundo vai entrar debaixo dessa regra. Eu só quero falar a respeito de o que é disciplina, tá? Há casos e há casos, né, de como isso deve ser aplicado. Mas só para falar basicamente, o que é disciplina bíblica? Disciplina não é castigo, que é o que muitos fazem, né? Então vamos castigar a pessoa. Deixa sem fazer isso, aquilo e põe no banco, como dizem, né? Vai pôr no banco, como colocou aí 6 meses, depende do pecado, né? Acho que, não sei como que buscar essas referências aí, né? Pecado tal é 6 meses, outro pecado é 1 ano, outro é 2 anos. Não sei como chegar a essa conclusão. Isso para mim é um mistério. Eu vou perguntar qualquer dia a esses irmãos que adotam isso aí. Mas enfim, não é isso, não é castigo. Disciplina vem da ideia de discipulado. Então a questão é, se a pessoa ela pecou dessa forma, né, escandalosa, prejudicou o corpo de Cristo, enfim, ela precisa ser discipulada ou rediscipulada. Então a disciplina não é você jogar a pessoa lá de escanteio, deixar ela de lado, excluir ela dos cargos, das atividades, da ceia, por exemplo, que isso para mim é inadequado, é antibíblico, inclusive, né? Você fala assim, você não vai tomar ceia. Eu acho que isso não deve ser feito assim, tá? Porque se a ceia é do Senhor, quem deve decidir tomar ceia é a pessoa, não alguém que deve falar, você está inapto, né? Isso é uma questão pessoal, Paulo trabalha isso no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? A pessoa examine-se a si mesma, não é o pastor, não é o outro irmão dizer assim, você não pode tomar ceia não, hein? Né? Então a gente não tem essa autoridade. A ceia é do Senhor. Se a pessoa ela entende que deve participar, e eu acredito que toda pessoa, ainda que peque, se ela se arrepende, ela deve participar da ceia, né? Eu fico imaginando assim, nós, por exemplo, né, quem é pai, quem é mãe, seu filho está doente, aí você fala assim, 3 meses sem comer, 3 meses sem se alimentar. Imagina, a pessoa vai morrer, né? Então, como que a gente considera que a ceia, ela é de alguma maneira um recurso da graça de Deus, por assim dizer,
né, o ato da ceia, eu não estou falando dos elementos em si, não há mágica no pão nem no vinho. Né? Primeiro que não é nem vinho, né? O suco de uva, maguari, ruim, amargo, que serve pra gente lá, que negócio aguado. Se fosse um vinhozinho suave ainda, tudo bem. Mas vamos lá. O que acontece? Não, pode falar, André, pode falar. Tudo bem. Então, olha só a coisa interessante. Se a gente toma essas medidas, elas muito mais prejudicam do que contribuem para uma restauração da vida da pessoa, né? E a gente precisa entender que disciplina não é castigo, é discipular novamente. Mas há casos e há casos, como isso deve ser feito, de que maneira deve ser feito. Mas só para tentar concluir, quer dizer, concluir não, né? Mas só para dar uma palavra rápida aqui, no sentido que disciplina não é castigo. Disciplina é tentar levar a pessoa novamente ao caminho que ela deixou, né, pelo ato lá. Só então falando do capítulo 5 e 6, tá? Que Paulo ele vai advertir, né? Vai corrigir esses irmãos que estavam tendo uma conduta moral e social inadequada. Capítulo 5, esse escândalo, esse pecado sexual que havia. Capítulo 6, Paulo vai falar de comportamentos como, por exemplo, gente que, né, isso tudo entre irmãos lá, tá? Isso é os problemas que havia no convívio desses irmãos. Então, um lá que vendia alguma coisa para o irmão, né? Opa, deixa eu ver aqui que eu acho que minha câmera não está aparecendo. Todo mundo apareceu, menos eu, agora sim. Vocês estavam igual Paulo, né? Ouvindo alguma coisa, não vendo ninguém. Mas agora estou aqui. O que acontece? Então, capítulo 6, Paulo está corrigindo, advertindo esses irmãos que todos esses problemas eram no convívio deles, tá? Então, um irmão lá que vendia alguma coisa para outro irmão e vendia, vou dar um exemplo aqui bem superficial, mas era mais ou menos questões assim. Eu vendi lá uma Brasília 1960 para o irmão, vendi lá para o Douglas, uma Brasília para o Douglas. Aí ele me dá um cheque, é só exemplo aqui, tá? Me dá um cheque, aquele cheque escatológico, né? Breve voltará. Então me dá um cheque. Aí falou, Douglas, mas calma aí, o seu cheque voltou, meu irmão. Me devolve a Brasília. Eu falei, Brasília nada. Primeiro que essa Brasília aqui, eu tomei um prejuízo, você maquiou toda ela. Essa Brasília aqui tá com documento atrasado, que você não tinha me falado. Aí essas brigas, sabe? Aí, não, então vou te processar. Não, vamos nas pequenas causas, eu vou lá no poupa-tempo. Vou te processar. Essas brigas que havia, Paulo diz assim, calma aí, vocês processam um outro, vocês brigam, resolvem entre vocês, né? Vocês querem levar todo mundo no tribunal, sofre o dano. E fala, por que você não sofre o dano em vez de ficar, né, fazendo essas coisas? Ele está falando não de questões comerciais nem trabalhistas. Ele está falando de questões ali de relacionamento, tá? Existe a questão legal, trabalhista, que a gente processa quando nós somos lesados, né? Nesse sentido, tem as leis aí e tudo mais. Não é que Paulo está tratando aqui. Aí tinha outro caso lá, tinha irmão lá que era... tinha vindo da homossexualidade, ainda estava ali meio, né? Aquele trejeito, ainda tinha um comportamento homossexual. Tinha uns lá que era fofoqueiro. Isso aqui está no capítulo 6, verso 9 e 10, amados. Leiam aí pra gente, né? Porque às vezes eu vou falando assim, falei, André, você tá assim, tipo, inventando alguma coisa, aumentando. Não, eu nem invento e nem aumento, mas tá certo? Né? Nem invento e nem aumento. Capítulo 6, ó, verso 9. Ô, Giliade, eu só vou fechar aqui seu microfone para o ruído não atrapalhar aqui, tá? Deixa eu só colocar no mute aqui. Vamos lá, calma aí, meu amado. Tá um barulhão aí, isso. Vamos lá. Capítulo 6, verso 9 e 10. Olha, 9, 10 e 11. Não sabeis que os injustos não herdaram o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, ó, tinha gente lá que não tinha regra para nada. Nem os idólatras, tinha gente ainda, de alguma maneira, exercia idolatria, nem adúlteros, ó, tinha gente traindo lá torta à direita, nem os efeminados, nem os sodomitas, dependendo da versão, aqui vai estar assim, homossexual ativo e passivo, tá? Então, olha só. Nem os ladrões, tinha gente ainda que praticava um roubozinho lá, nem os avarentos, tinha aqueles irmãos assim, ó, amante do dinheiro, né? Nem os bêbados, tinha uns que chapavam o coco ainda lá. Inclusive, ele fala lá na ceia, né? Que tinha uns que se embriagavam e tudo mais. Nem os maldizentes, os fofoqueiros, né? Os caluniadores, os difamadores, ainda tinha irmãos lá que faziam isso. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz, ó, e é que alguns de vocês têm sido isso aí.
mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele fala, ó, tem todo esse comportamento aqui, ó, mas não é assim que deve ser. Então percebam, amados, que dificuldade desses membros aqui, né, entenderem que a vida deles, social, a conduta moral, não podia ser mais daquela forma, né? Eles não deveriam viver como eles viviam, naquela vida depravada, cheia de orgias, cheia de irregularidades, né, morais, sociais e tudo mais. Sim, pode falar, amada. Recording in progress. Versículo 3 do... Sobre o versículo 3, que fala, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos. Como assim, julgar os anjos? Tá. Justamente nesse contexto aqui, ó, que Paulo ele vai falando, quando esses irmãos eles levavam ao tribunal, ele diz, ó, vocês levam ao tribunal para os injustos julgarem a causa de vocês não têm ninguém aí com sabedoria suficiente para resolver essa questão entre vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Paulo está se referindo lá na eternidade, lá no final dos tempos, né, onde a igreja estará junto com Cristo e Cristo julgando aí todos esses perdidos, inclusive os demônios, né, serão também julgados por Cristo no grande tribunal chamado o grande trono branco, né? Então Paulo diz, ó, nós estaremos lá. Se nós vamos julgar os anjos, o mundo, na eternidade, vocês não podem julgar essas causas pequenas aí, né? Então essa é a referência que Paulo faz, tá certo? Né? Mas só para a gente ver aqui, ó, como que o negócio era bagunçado, amados. Isso aqui estava bagunçado. Imagine uma igreja com toda essa disfunção, com toda essa membresia, que eles não eram maduros. Que trabalho que dava para Paulo, que trabalho que eles davam lá, né, para quem pastoreava, se é que tinha um pastor maduro nesse trem aqui. Mas a questão é, capítulo 4 e 5, Paulo então vai advertir esses irmãos, essas condutas deles, eles prejudicavam o evangelho, desonravam o nome de Cristo e eles não estavam, né, amadurecendo, porque essa é a questão. Eles vieram de uma vida, como a gente falou, né, na introdução, era uma cidade, amados, o nível moral, né, dessa cidade era lá embaixo. Então, como são nas grandes metrópoles hoje, infelizmente. Então, assim, o adultério, a promiscuidade, né, o roubo, a violência, a injustiça, enfim, tudo quanto é coisa que prejudica o ser humano, né, que a gente vê hoje nas nossas realidades nas grandes cidades, aqui havia. A questão é essa, eles vieram dessa realidade, estavam na igreja, mas a gente vê aqui a importância do discipulado, queridos, tá? O discipulado é o que vai corrigir essas condutas, porque de fato as pessoas vêm de toda essa prática, toda essa vida desregrada, sem parâmetro de nada. Vem para a igreja, aceita Cristo? Aceita Cristo. Porém, ela precisa ser retrabalhada, precisa ser ensinada, corrigida. Isso é uma realidade. E aí foi no começo que o Gilead perguntou alguma questão assim, se a igreja ela não entende a necessidade de que aqueles que aceitam Cristo precisam ser ensinados, corrigidos, né? Eles vão muitas vezes reproduzir a vida deles, vão continuar reproduzindo a vida deles em muitas questões que não agradam a Deus, que não é a vida santa, né? Às vezes está lá na igreja, adorando a Deus, muitas vezes na sinceridade do seu coração, né? Estão muitas vezes lá sendo usados através de algum dom espiritual, porque o dom, como a gente falou, é presente. A pessoa não fez nada para merecer, né? Não é que ela mereceu. Deus usa por graça, favor imerecido, é presente, é dom. Agora, já ao contrário do fruto do Espírito que nós falamos, aí é uma vida. O fruto, o que é o fruto? É aquilo que é plantado, regado, cultivado e colhido, né? Então, o fruto, que é o caráter cristão, é resultado de uma vida de intensa comunhão com Deus, de busca pelo relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nesse sentido mesmo de, né, se relacionar com Deus. Então, isso vai cultivando uma vida espiritual e cristã, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus, estudamos a Bíblia justamente para a gente ter a nossa mente alargada, né, no entendimento de quem é Cristo,
né? As disciplinas espirituais, oração, jejum, vida comunitária, todo esse conjunto, isso é para que nós possamos ser transformados na nossa velha maneira de viver, como Pedro disse, né? Que por tradição nós recebemos nossos pais e nós somos agora transformados de glória em glória, de fé em fé, até chegar à imagem e semelhança do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, né? Como Paulo diz lá em Efésios. Então peguei Pedro, Efésios, Coríntios, enfim, a gente vê que todo o Novo Testamento trabalha essa questão, né? De que uma pessoa aceitando Cristo, ela precisa ser discipulada, né? Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser transformada dos seus velhos hábitos de vida, como Paulo diz em Romanos 6, capítulo 6, verso 4, para que a gente ande em novidade de vida, né? Então, a gente percebe que o negócio aqui era feio mesmo, era a pior membresia que havia em todo o Novo Testamento, de todas as igrejas que existiam, pelo menos as registradas aqui, essa daqui era mais trabalhosa, era mais difícil. E olha só, apesar de toda a manifestação dos dons espirituais, mas esses irmãos eram difíceis, tá? Irmãos que compravam e não pagavam, caloteiro, gente que brigava com o vizinho, fazia o tal do gatunete, né? Então comprava as coisas pirata. Então, um monte de comportamento, amados, que o negócio é errado, é simples assim, é errado. A gente precisa deixar essas coisas. Nós precisamos ter uma conduta que seja exemplo, que honre a Deus, que dê bom testemunho. Nós precisamos atentar para isso. Às vezes são coisas simples que a gente pensa que não, isso aqui todo mundo faz. Não, mas nós precisamos ser transformados. Nós precisamos, eu sei que muitas vezes nós temos uma coisa ou outra que precisa lá ser deixada, e a gente precisa dar atenção a essas coisas. Nós recebemos muita influência, nós recebemos muita, muita imposição muitas vezes de uma sociedade que nos vende a ideia de que a gente precisa tirar vantagem das coisas, mas não é assim. Paulo vai ensinar, se for para sofrer o dano, a gente sofre. Fazer as coisas corretas é mais difícil, a gente sabe disso, né? E a gente tem essa tendência de, não, vamos buscar aqui o caminho mais fácil, mas a Bíblia nos exorta, não, vão deixando essas coisas. Isso aí, muitas vezes, é até obstáculo para que a gente compartilhe o Evangelho de Deus. É mau testemunho, né? Então a gente precisa, ao máximo. Eu sei que cada um de nós tem uma coisa ou outra que precisa ser resolvida, mas a gente precisa dar atenção. A gente precisa buscar em Deus essa transformação. Senão, a gente se acomoda, acha que isso é normal e, né, vai adotando isso como um hábito, como estilo de vida. Uma coisa é errarmos. Quando chegarmos à consciência de que aquilo é errado, por um irmão que nos advertiu, né, pelo Espírito Santo que de repente nos convenceu, né, por uma pregação que nós ouvimos, um ensino que nós participamos, quando chegar à nossa consciência, a gente deve dobrar o nosso joelho e dizer: Espírito Santo, me ajuda, transforma isso aqui na minha vida. Me dá um meio de eu deixar essa prática aqui, seja ela qual for. Então, a gente precisa, amados, tá? Quando ouvir a voz do Espírito Santo, de alguma maneira, por alguém, em alguma ocasião, nós precisamos buscar em Deus. É como Jacó, no Val de Jaboque, que lutou com o anjo. Disse: não, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Vai ferir, a espada vai vir na virilha, né? Vou sair mancando desse lugar, mas eu quero ser transformado. E aí, Deus transformou o tal do Jacó em Israel, né? Uma nova pessoa. E a gente precisa ter esse desejo. Alguns perguntam assim: André, você vive tudo que ensina? Eu digo: não, claro que não, senão seria perfeito. Mas eu desejo, amados, eu quero, tento buscar em Deus viver aquilo que eu acredito, passo para vocês, aquilo que eu ensino. Eu não vivo tudo que eu ensino, porque o que eu ensino é muito maior do que eu, mas eu desejo, eu busco, eu quero. Eu estou há 22 anos nessa busca, 22 anos pedindo a misericórdia de Deus. Tem hora que, né, eu consigo, tem hora que eu falo: meu Deus do céu, ainda nisso aqui, mas não desisto. Eu acredito que santificação não é uma pessoa que nunca peca. Santificação é aquele que nunca desiste de fazer a vontade de Deus, mesmo não fazendo em dados momentos da sua vida, tá certo? Eu tenho santificação como isso, né? Porque quem é que não peca? Não existe. Né? Mas aquele que é chamado, inclusive, é que eu não li, mas o capítulo 1 aqui, de
1 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim, ó, esses irmãos, que a gente já viu a capivara deles aqui, né? Já viu a conduta desses cabras aqui, que não era boa. Mas olha o que Paulo diz aqui no verso 2, do capítulo 1, no comecinho da carta, a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele chama de igreja de Deus, né? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. E chamou esses caras de santos, de santificados, falando, André, calma aí, então que bagunça é essa? É porque Paulo, ele entende de fato que aquele que é santo, é santificado em Cristo, não é a pessoa perfeita, é a pessoa que em Cristo, ela tem a possibilidade de ser santificada e transformada. O sangue de Cristo nos purifica diante de Deus, né? E o Espírito de Cristo vai trabalhando na nossa vida, à medida que a gente dá lugar no nosso coração, e ele vai transformando. Alguns irmãos, como eu disse, venceram alguns pecados, outros venceram outros pecados. Alguns estão maduros em aspectos, em áreas da sua vida, e outros em outras áreas da vida, né? E a gente precisa atentar para isso, entender que nós devemos sempre buscarmos. Quando Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo estava falando isso, não se conforme, não se amolde, não tome a forma, procure essa transformação, procure essa mudança, essa mudança de direção de uma forma radical. E a gente precisa fazer isso, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.